Fala pessoal, tudo certo? E olha só, mal acabou a rodada e nós já estamos aqui de novo. Agora o Brasileirão corrido com jogo quarta, domingo. É mal acabar uma rodada, já começa outra e nós já vindo aqui com os vídeos agora da dicas da nona rodada do Cartola. E na última rodada faltou pouquinho pra gente chegar aos 100 pontos. Fizemos 97,02. Faltou um Mastriani ali na frente pra gente passar essa barreira dos 100 pontos, mas tá chegando. E fomos muito acima da média dos cartoleiros, que foi de 67 pontos. É uma vitória de Deus e da ciência. Além disso, valorizamos quase 7 cartoletas, agora temos 121 cartoletas, dinheiro tá entrando, estamos conseguindo montar o time, então vamos para as dicas da nona rodada, começando com a zaga com o Luan Cândido do Red Bull Bragantino. Bragantino que recebe o Juventude, e o Juventude ainda, embora tenha conseguido alguns resultados importantes, como por exemplo o empate com o Fluminense, ganhou logo depois das voltas dos gramados dos times gaúchos, mas o Bragantino é mais time, né? O Bragantino tá na metade de cima da tabela, o Juventude ainda oscilando. Luan Cândido é um bom nome tanto para a defesa quanto para o ataque. Já tem gol nesse campeonato, finaliza bastante, então é um jogador que aparece nos dois extremos do campo. Um SG combinado com um lance lá na frente pode muito bem passar dos 5 pontos e pode negativar nessa rodada que ele ainda valoriza. Então é importante a gente ter esses jogadores que precisam de poucos pontos valorizar, porque a gente não pode desperdiçar muita cartoleta. Seguindo na zaga, agora na lateral, vamos com o Marcelo do Fluminense. Marcelo vive uma ótima fase, marcou 3 nos últimos 5 jogos do Fluminense, não foi tão bem contra o Botafogo, embora tenha criado oportunidades, positivou mesmo com o Fluminense tomando gol, e o Fluminense joga em casa contra o Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense que não vem muito bem, está na zona de rebaixamento, então o Marcelo vai ter espaços ali no setor ofensivo, é onde ele tem criado mais. Tem tido bastante desarme, mas tem cruzado muitas bolas na área, tem finalizado bastante de fora da área, então é um nome para ficar de olho, assim também para, quem sabe, conseguir um SG e mais um gol ou uma assistência. No meio campo, o nosso nome é Lucas Moura do São Paulo. São Paulo que faz um clássico contra o Corinthians na Neoquímica Arena, reduto onde o Corinthians domina normalmente. O São Paulo foi vencer a primeira partida no estádio corintiano só no Paulistão desse ano. Só que o Corinthians vive uma fase muito complicada dentro e fora dos gramados. São Paulo vem numa boa sequência invicta desde que o Zubeldia assumiu o comando. E o Lucas é um cara fora de série. Jogou apenas 2 partidas nesse Brasileirão e nesses 2 jogos que participou do Cartola tem uma média de quase 9 pontos. 13 pontos no primeiro jogo e quase 5 pontos contra o Internacional, sem scouts decisivos. Então o Lucas é um cara bastante participativo, finaliza bastante, sofre bastante falta porque se movimenta ali em volta da área. O Lucas deve ser um cara que vai ser muito bem marcado pelo meio campo do Corinthians, então pode sofrer muitas faltas e claro, dando brecha ele vai finalizar, quem sabe um gol, uma assistência. Se a gente lembrar no jogo da Copa do Brasil do ano passado, o Lucas Moura foi o diferencial do São Paulo. Então mesmo fora de casa, vale arriscar no camisa 7 do São Paulo. E lá na frente a nossa opção é Júnior Santos do Botafogo. O Botafogo também joga fora de casa contra o Grêmio, mas é importante lembrar que é um jogo fora de casa em campo neutro. A partida será em Cariacica, Espírito Santo, então uma leve vantagem para o Botafogo, digamos assim, por estar mais perto do Rio de Janeiro. E o Grêmio também ainda oscilando, um jogo joga bem, outro jogo joga mal, não tem tido muita regularidade. O Botafogo, pelo contrário, com o Arthur Jorge, vem crescendo de produção, vem criando bastante, brigando pela liderança do brasileiro, e com muitas finalizações. O Júnior Santos é muito participativo, ele tem uma média de quase 2 finalizações por jogo, e nesses tempos já acertou bola na trave, já tem 2 gols, tem 2 assistências, no último jogo mesmo, fez 10 pontos, sem gol ou assistência, então é um jogador que finaliza bastante, está numa ótima fase, sofre muitas faltas, é, digamos, a grande referência do ataque botafoguense atualmente, e contra o Grêmio que está com dificuldades defensivas, vale apostar no atacante do Botafogo. E para comandar o time, o nosso capitão é Verratti do Vasco. Verratti é a referência vascaína, já tem 4 gols nesse campeonato. Contra o Palmeiras mesmo chegou a fazer um gol que foi anulado e ainda assim, mesmo sem scouts decisivos, passou dos 7 pontos. A gente teve um jogo ruim com ele lá contra o Criciúma quando perdeu o pênalti, mas depois que nós apostamos de novo se reabilitou. Verratti não pode ficar de fora do teu time dessa rodada. E lembrando que o Cruzeiro é um time que sofre muitos gols. O Cruzeiro já sofreu 10 gols nesse campeonato, foi vazado contra o Cuiabá, por exemplo, que só tinha marcado gol contra o Criciúma. O Cruzeiro então tem essa dificuldade defensiva. Verratti é a grande referência, o jogador que mais finaliza, que é mais procurado pelos companheiros do Vasco. Então é o cara que realmente tem tudo para mitar nessa rodada, por isso braçadeira no braço do Verratti. E a nossa ousadia da rodada também é do Vasco. Ousadia pra vencer. O mundo está assim porque vocês são tolerantes. Vocês admitem tudo. Vocês acham que é engraçado. É o goleiro Léo Jardim.
O Léo Jardim é um cara que vem sendo muito importante para o Vasco, mas para evitar goleadas. O Vasco foi vazado em todos os jogos que disputou no Campeonato Brasileiro. Léo Jardim não segura SG, mas mesmo assim vem pontuando bastante. Contra o Flamengo mesmo, tomou 6 gols e ainda assim fez 6 pontos. Por quê? Porque é o goleiro que mais faz defesas no campeonato. Em 8 jogos já são 40 defesas, ou seja, a média de 5 defesas por jogo. Se ele tomar um gol, ainda assim faz pelo menos 4 pontos se mantiver essa média. Vai que nesse jogo o Vasco consegue segurar o SG, Léo Jardim passa dos 7, 8 pontos tranquilo. Então, nessa rodada, a ousadia não é esperando o SG, e sim muito trabalho do camisa 1 do Vasco. Então, ousadia, Léo Jardim, goleiro do Vasco. E tá aqui o nosso time completo, lembrando que o mercado fecha às 6h29 da tarde deste sábado, janela curta, temos pouco tempo entre o final de uma rodada e o começo de outra, e até lá algumas mudanças podem ocorrer. É sempre importante a gente lembrar que essa é a nossa base, mais uma, 2 ou até 3 mudanças sempre podem acontecer dependendo das escalações dos times, das notícias que acontecem. Mas tá aqui a nossa base, e lembrando que nós estamos em junho, metade do mês, ainda tem muito jogo para rolar nesse mês e você pode participar da nossa liga lá no Cartola. Procura lá, Liga Cartola Mágica no Cartola, se inscreve e participa dos prêmios, a concorrer aos prêmios dos nossos parceiros. O campeão do mês ganha corte de cabelo e de barba de graça na Nixons Barbearia. E o campeão de cada turno e o campeão geral da nossa liga vai ganhar kit churrasco da Ricieri Casa de Carnes. O campeão de cada turno um mini churrasco para se motivar e concorrer ao prêmio máximo. E aí o campeão geral tá com tudo. É tibone, picanha, linguiça, coração, pão de alho, carvão e até Coca-Cola. Tudo pro churrasco para fazer a festa no final do ano, hein? Então vamos lá. Boa sorte nessa rodada e valeu!